Fala, gente, paz do Senhor. Acabei de voltar aqui de um culto muito bom de Santa Ceia. Nós estávamos cercando a mesa do Senhor. E eu quero falar um pouquinho sobre o tema que eu coloquei aí para você, de como tudo começou na minha vida relacionado à pregação, né? Qual foi minha primeira pregação, se eu lembro, como foi que o Senhor me chamou para o ministério da pregação da palavra. Fique comigo nesse vídeo e eu vou estar falando aqui alguns detalhes interessantes. Então, gente, tudo começou com uma promessa de Deus. Uma certa feita, minha mãe, quando eu era bebê de colo ainda, foram para uma vigília num certo local, uma certa igreja. Nesse dia desta vigília, vinha um pregador de fora, se eu não me engano era São Paulo, né? E meu pai contou isso para mim depois de grande. E aí esse pregador vinha do sul e ele pregou, e foi aquela glória, sabe aquelas vigílias de antigamente, né? Era muita glória, muito fogo, muita unção. E Deus usa aquele preditor. Ele olha para minha mãe, era muita gente, então ele sai no meio de muitas pessoas. Qual era a possibilidade de ele encontrar minha mãe ali? Ele foi na direção da minha mãe estava agarrada comigo no colo, e Deus usou a boca dele e disse assim: esta criança, apontando para minha mãe, no teu colo será um instrumento da palavra de Deus, será um pregador da palavra de Deus. Grande é a obra de Deus na vida dessa criança. E aí o tempo foi se passando, eu fui crescendo, como eu relatei no vídeo anterior, dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, cuidando das coisas da igreja, sempre fazendo as mesmas coisas. Com 10 anos, como eu falei também no vídeo anteriormente, aceitei a Jesus. E agora, aonde tudo começou. Com 12 anos, eu quis descer as águas. Então, eu cheguei com meu pai e falei: pai, estou preparado, eu quero descer as águas. E nesse dia, se eu não me engano, foram 15 a 17 jovens que desceram as águas comigo. Né? Jovens, incluindo jovens, adultos e adolescentes também ali. Então, o total foi 17, salvo engano. Meu pai pastoreava. A rotina durante a semana para ir para cada congregação é uma rotina muito grande. Né? E eu cresci nessa rotina, para cima e para baixo, com meu pai fazendo a obra. E aí eu falei: quero descer as águas com 12 anos. Fui batizado. Aí, com 13 anos, eu tive uma experiência com Deus, ou o Senhor me permitiu viver a experiência do batismo. Né? Como é que funcionou isso, o batismo? Eu vou explicar, eu acredito que isso no próximo vídeo, porque existem alguns detalhes que devem ser compartilhados com vocês, que com certeza vai servir para edificar a vida de vocês. Tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou contar essa parte. Só que, pulando a parte do batismo com o Espírito Santo, Deus tomou a boca de um pregador, que na época ele não era pastor. Hoje em dia ele é pastor. Eu lembro até hoje, é o pastor William. Deus usou ele naquela manhã de avivamento. E aí ele falou assim para mim: a partir de hoje, Deus está te dando o dom da palavra. E a cada um versículo que você lê, Deus vai te revelar, vai te dar a interpretação do texto. Eu tomei posse, chorei muito naquele momento. E foi um dos momentos que eu mais chorei, onde Deus, além de me batizar, me entregou ali um ministério da palavra. E ali, então, eu lembro que eu saí daquele dia tão cheio, tão renovado, que eu saí da igreja, eu estava tão leve que parece que eu estava pisando em nuvens. O tempo foi passando, eu comecei a pregar aqui com 13 anos. Minha primeira mensagem, ela foi do Evangelho de Jesus segundo Mateus, da parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus. Preguei sobre isso. E eu me lembro que me deram 20 minutos para pregar. 20 minutos, tá aí o irmão Gil que socou a oportunidade para pregar. E eu preguei apenas 5 minutos. Então, eu lembro que nesse dia, a expectativa para eu pregar estava muito alta. Todo mundo estava esperando que ia sair, uau, aquela mensagem profunda, marcante, cheia. E eu tinha estudado durante a tarde todinha, porque eu sabia que eu ia pregar. Só que aí, o ministério também, ele permite que a gente passe, né, por algumas fases. A primeira fase é a fase que a gente acha, né, na nossa mente, vai dar certo. Eu vou preparar e vai ser aquela glória. Mas tem também a fase das incertezas. E eu lembro que quanto mais eu preparava, e quando eu ia pregar, parece que não fluía tanto, né? Em casa eu preparava e fluía. Na igreja, na hora, parece que não dava. Lembro que nesse dia eu saí muito frustrado do altar. E 20 minutos, uma mensagem que dá para ser explanada bem, mas eu resumi tudo em 5 minutos, não tinha mais o que falar. Agradeci a oportunidade e entreguei o microfone à dirigente. E aí, os jovens da igreja até no final bagunçaram. Eles falaram assim: nossa, que mensagem longa, hein, Gilson? Que mensagem forte. Brincando, bagunçando e rindo. E eu ri também naquele momento. Só que depois, quando estava caminhando sozinho para casa, eu caminhei chorando, triste, angustiado. E falei: mas Senhor, o Senhor disse que ia me usar no dom da palavra. O Senhor disse que ia me usar na pregação, mas eu não vejo isso. Eu não estou vendo isso. Por quê?
Será que o Senhor me chamou mesmo? Aí vem a segunda fase do ministério, que é a fase das dúvidas. Não será se isso é coisa da minha cabeça? Será se de fato Deus me chamou para algo? Eu saí muito entristecido, muito abatido. Só que aí meu pai foi me instruindo, Deus foi me dando graça e eu fui continuando a pregar. Então, aí de 5 minutos já aumentou para 10 minutos. Quando eu ia me expressar já era 10, 15. Quando eu estava pregando 20 minutos de mensagem, eu já me sentia nossa, aquele pregadorzão com 20 minutos de mensagem. Mas aí Deus vai moldando a gente, Deus vai aperfeiçoando, a gente vai aprendendo. Na medida que nós vamos buscando a Deus em oração, em leitura bíblica, eu lembro que nesse tempo eu lia muita Bíblia, muito, muito. Não que eu não leia hoje, mas quando a gente recebe algo de Deus, a gente está com aquela fome, aquela sede de buscar, de aprender, de querer sempre mais e toda hora. E eu estava assim, lendo muito, lendo muito. E aí Deus ia me aperfeiçoando cada vez mais. Então, nas nossas 5 congregações, eu preparava uma mensagem de 5, 10 minutos e pregava em todas as 5 congregações. Na próxima semana, eu já tinha que preparar uma outra mensagem de mais 10, 15 minutos para pregar em todas as 5 congregações. Então, assim era a minha organização. Né? E o Senhor ele foi aperfeiçoando cada vez mais quando eu completei os meus 16 anos de idade. Então, pregando desde os 13, então 14, 15, 16. Depois de 3 anos já desenvolvendo, pregando, ali eu fui apresentado como auxiliar na obra, auxiliar na igreja. E também como professor da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens e adolescentes. Só que eu tinha 16 anos. E eu dava aula para jovens de 18, 19 anos. E eu lembro que a EBD me ajudou muito no meu desenvolvimento. Eu aprendi demais e me aprofundava. E eu lembro que dia de sábado para domingo eu não dormia. Eu amanhecia estudando a lição, lendo Bíblia, pesquisando vídeo no YouTube sobre a lição, comentários. Então, eu preparava o meu café, preparava ali a lição, pegava a caneta, marcador, a Bíblia, e quando dava meia-noite eu começava. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, dava a primeira parada, levantava, se esticava, tomava um café, comia alguma coisa, voltava, e lição, e lia, e texto, e pedia a Deus de misericórdia. Mas todo domingo de manhã eu estava lá, dando aula, sempre dando graça para dar uma boa aula, e os jovens aprenderem e crescer. Este momento eu posso dizer, a EBD me ajudou muito. Foi um momento que consegui me aprofundar muito mais no conhecimento a respeito do ser de Deus. É por isso que eu falo até para você que me ouve, existem muitas pessoas que eles não valorizam a escola bíblica dominical. Despreza, acha chato, né, acordar de manhã cedo e levantar, passar a semana toda já trabalhando, inventa desculpa, não compra revista. Só que para quem quer crescer espiritualmente, ministerialmente, quem quer ser um bom obreiro no futuro, ou até mesmo alguém chamado por Deus num pastorado, enfim, se aprofunde na revista da lição da Escola Bíblica Dominical. Você talvez que não tenha condição para pagar um curso de teologia, você pode investir 10, 12, 13 reais numa lição, que aquilo ali já é um resumo, é um curso básico de teologia. Cada lição é um curso básico de teologia. E aí eu dando aula para os jovens todo domingo, e isso passou o tempo, e até hoje eu continuo sendo professor do EBD, que dou aula também aí para os jovens. Então imagina, hoje, eu vou revelar a minha idade, eu estou com 21 anos. Então, desde 16 aos 21, são quantos anos dando aula sendo professor? Então, 17, 18, 19, 20, 5 anos consecutivos sendo professor da EBD, nessa mesma pegada, estudando, mergulhando, preparando, e tem sido uma benção o Senhor ter me sustentado até aqui. É apenas um resumo do resumo, tá bom, que eu falei para vocês. Quem sabe, numa próxima oportunidade eu fale mais isso daqui para você, mas é basicamente isso. Então, quero até falar para você que se sente desacreditado. Talvez você possa dizer e falar, poxa, mas Deus ele me chamou. Eu busco e parece que nada acontece, parece que Deus não tem nada para realizar. Em vez da dúvida, comece a buscar. Comece a buscar Deus em oração, porque os homens podem falhar com as suas promessas, mas se tem uma coisa que não falha, se chama oração. Então Deus tem uma chamada na sua vida, Deus tem um propósito específico na sua vida, Deus tem um futuro abençoado para você espiritualmente, ministerialmente. Apenas se coloque na posição, buscando uma posição para ser usado por Deus, na obra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre, te proteja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.